edição do quadro Eleições 2022. Muito bem, já estamos aqui recepcionando Zé Trovão, que é candidato a deputado federal pelo PL, aqui no estúdio da TV Sul Catarinense, hoje cumprindo a agenda no extremo sul do estado, em Araranguá. Então, quero lhe agradecer por aceitar o nosso convite e desejar boas-vindas. Muito obrigado, agradeço a vocês, agradeço a todos que estão assistindo. É uma honra estar em Araranguá, é uma honra estar na região, uma região tão importante para o nosso sul brasileiro. E é uma honra poder falar aqui um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa candidatura, que é tão importante para o estado de Santa Catarina. Perfeito. Muito bem. Posso lhe chamar de Zé, então, como já é conhecido, Tranquilo. candidato, iniciar exatamente falando pela sua história, sua candidatura, onde que inicia o interesse político de Zé Trovão, como profissional, representante, começou a representar tantas pessoas e ser conhecido a nível nacional, mas onde que você percebe que precisa entrar, de fato, na vida pública? Bom, na verdade, onde eu começo a sentir que não dá mais para se omitir, é quando eu vejo que todos que estão nos representando, que se dizem nossos representantes, estão acovardados diante de tanta injustiça. Eu olhando para aquilo disse, bom, eu tenho que me colocar à disposição do meu país, porque se as pessoas que deveriam nos proteger, resguardar as nossas leis, resguardar a Constituição, não estão fazendo, então tem algo errado. Como o único caminho é o voto, é a eleição, então eu vou me colocar à disposição de Santa Catarina para fazer aquilo que ainda não foi feito. Isso tudo começa assim que eu chego no presídio, os primeiros dias que foram para mim os piores. Eu fiquei preso em Joinville, né? E ali eu começo com as minhas leituras e uma frase que marcou minha vida foi do pastor Martin Luther King, que ele diz: enquanto os bons se omitirem, os maus ocuparão seus lugares. Ali eu tomei a decisão definitiva que assim que eu saísse daquela situação, eu me lançaria na vida pública para defender o povo catarinense que precisa de verdadeiros representantes. Muito bem, candidato, e de certa forma este seu conhecimento a nível nacional, acredito que tenha pontos positivos e negativos pela forma como foi conhecido por algumas pessoas. Agora, em quesito de candidatura, agora que você está de fato trabalhando para isso, para nos representar, a forma como você foi conhecido, você considera que foi algo positivo, foi uma coisa boa ou não? Acredito que o resultado está nas ruas, né? Eu tenho percorrido o estado, foram 260 cidades percorridas até agora, e todas eu fui muito bem recebido. É mais ou menos um termômetro que a gente sente já do que vai acontecer no dia 2 de outubro com as eleições e o Bolsonaro que sai às ruas e é uma pessoa ovacionada. Eu chego em todos os lugares, sou bem recebido. Claro que sempre tem aquele que torce o nariz, né? Que a gente sabe que está no lado canhoto da via, não vai realmente gostar de mim. Mas a grande maioria dos catarinenses, que são mais de 78% aqui, que são pessoas conservadoras, aonde eu chego, uma reciprocidade muito grande, um carinho muito grande. E isso tudo me deixa feliz, eu acho que estou no caminho certo. Acredito que com esse momento tão importante a gente vai alcançar o objetivo, que é, em primeiro lugar, reeleger o Bolsonaro, que é o mais importante para o Brasil, e sim, eleger bons deputados federais, bons deputados estaduais, um bom senador para Santa Catarina, para que a gente faça realmente valer aquilo que é mais importante, que é a nossa liberdade, a nossa segurança, e fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que só há um caminho, que é respeitar as leis do Brasil, respeitar as diretrizes daquilo que nos foi salvaguardado através da lei na Constituição Federal. Certo. E acredito eu que muitos dos eleitores que te escolhem, como candidato, também depois do seu apoio declarado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso você considera que é uma coisa que tem um peso grande, você estar agora alinhado a ele, depois de algumas informações que, segundo você, foram falsas, né? Muito falsas. Disseminaram cortes de vídeos, as fake news que nós conhecemos hoje, que são disseminadas principalmente em época eleitoral. Você considera que isso tem um peso na sua candidatura? Eu acredito que essas coisas acontecem naturalmente, né? As pessoas querem tirar o foco daquilo que é verdade. Já falamos sobre isso, já disse que eu nunca retirei o apoio ao Bolsonaro.
Eu simplesmente fui incisivo que o movimento do 7 de setembro de 2021 era um movimento em prol da liberdade brasileira, da democracia brasileira. Nós não fomos às ruas clamar pelo Bolsonaro. Nós fomos às ruas reclamar e exigir que aqueles que estavam cometendo erros jurídicos pagassem o preço. Tudo isso é importante, porque as pessoas que me acompanham de verdade sabem que eu jamais traí ou trairia o Bolsonaro. Só que, por outro lado, como foi a tua pergunta, é um peso muito grande. A responsabilidade que as pessoas hoje dão a mim é algo que me deixa assim, olha, eu tenho que chegar lá e eu tenho que realmente fazer o meu melhor. É algo que eu sei que as pessoas esperam muito da gente. Então, esse compromisso é um compromisso pesado, mas eu estou pronto para carregar. Perfeito. Candidato, você iniciou a sua representatividade de uma forma corajosa, ficou conhecido rapidamente e a gente percebe que você é um candidato jovem, a gente pode dizer, né? Nós temos, dentre os números aí, a sua idade ainda, se pode dizer que é um candidato bem jovem. E aí eu quero saber, já que se tem uma ideia que nos últimos anos vem se modificando de que o jovem é de esquerda, nos últimos anos isso vem mudando, tem muitos jovens migrando para a direita. Qual é a sua posição e a sua imagem em relação aos jovens, a importância deles para o futuro do Brasil? O jovem, ele tem que estar no lugar certo e ser bem orientado. Ponto. Nós sabemos que as escolas foram tomadas pela esquerda. Movimentos que vêm trazendo desinformação. Mas a educação não vem da escola, vem de casa. Todo jovem que é conservador é porque o pai e a mãe orientou ele a ser assim. A escola é local para a gente aprender matérias, todas elas, português, matemática, línguas, tantas matérias, não aprender sobre política. Nós deveríamos sim sair da escola sabendo como a política trabalha e quais os deveres da política, mas não sabendo sobre partidos. Partidarismo é um crime dentro das escolas. E eu vejo que os jovens hoje, eles têm uma ascensão muito grande a questionar. Então, quando você fala para um jovem assim, olha, isso está certo ou isso está errado, ele te questiona. Por quê? E quando ele que faz esse questionamento, ele vai ali no Google, ele vai em alguma plataforma e ele vai buscar informação. Aquele mais lúcido, se podemos chamar assim, acaba entendendo que nem tudo que se passa através das grandes telas é a verdade. E aí, com o auxílio dos pais, com o auxílio de uma família estruturada, as pessoas sempre tendem a seguir um caminho correto. Os jovens estão nos surpreendendo. E nos surpreende muito, porque esse ano foram só feitos 2 milhões de títulos de eleitores, se eu não me engano. Então isso mostra que o outro lado não está com essa força toda. E desses 2 milhões, quantos realmente pendem para a esquerda? Quantos realmente pendem para a direita? A gente não tem esse dado. Mas uma coisa é clara, o jovem não é burro. Ele sabe que a educação que ele está tendo de uma forma errada vai prejudicar ele no final. Então ele está procurando uma informação mais correta. É isso que eu acredito sobre o jovem. O jovem é o futuro do nosso país. Perfeito. E que importante que a gente tem hoje a internet, tem que saber filtrar, que a internet tem os pontos positivos e negativos, mas que bom que o jovem tem hoje, assim como todas as idades, né, que se coloquem à disposição a aprender e saber filtrar e utilizar a internet da melhor forma possível. Então, já que nós entramos no assunto de educação, agora falar definitivamente de propostas, né? Você aí há 6 dias da eleição, com certeza com a intenção de nos representar. Com certeza. É com certeza uma responsabilidade grande, para isso a gente precisa sentir preparação dos candidatos. Claro. E é claro, é isso o nosso objetivo nas entrevistas. Então, iniciar, já que a gente falou de educação, sobre as suas propostas e principalmente gostaria, candidato, de pedir para que você voltasse as respostas olhando para o nosso extremo sul. Nós somos uma TV regional, a gente prioriza as informações daqui e por isso gostaríamos de saber também a sua imagem sobre a educação daqui do extremo sul. Santa Catarina é referência na educação, mas é uma referência tirando por parâmetros de outros estados. Nós sabemos que ainda tem muito a ser melhorado. A educação, como eu disse, a educação hoje está um caos em alguns setores por conta do partidarismo. Eu vejo isso, vou falar sobre colégios particulares. Você paga caro para o teu filho ter uma educação diferente. Mas a gente está enxergando que dentro dos próprios colégios particulares existe um partidarismo muito forte. A primeira intenção que eu tenho com relação ao meu pleito é acabar com isso. Nós precisamos criar
uma lei que proíba as escolas de maneira assim, categórica de falar sobre partidos políticos. Nem A e nem B. Escola não é para isso. Segundo ponto, nós precisamos trazer para dentro das escolas aquilo que foi perdido há muito tempo, que é a educação religiosa, educação moral e cívica. Nós tínhamos, na minha época, acredito que na época da senhora, nós tínhamos uma bandeira que nós tínhamos que defender todas as quartas-feiras, que eu tinha que saudar aquela bandeira, que tinha que cantar o hino nacional. Hoje o jovem não sabe mais o que é isso. E além de tudo isso, nós precisamos trazer educação econômica para dentro das escolas, que é muito importante o jovem crescer e já sabendo cuidar das finanças. Então a educação catarinense, ela já é um exemplo. Pode ser melhorada ainda mais e com toda certeza, no Brasil inteiro, nós precisamos pôr fim a essa questão partidária. Nós não podemos ter isso dentro das nossas escolas. E vou lutar muito para trazer as escolas cívicos militares para dentro de todos os municípios catarinenses, que é muito importante. É um ensino que vem com uma parte de um rigor muito interessante, mas que forma homens e mulheres com um grau, com certeza, muito maior do que alguns setores da educação. Perfeito. Candidato, vou pedir uma licença. A gente vai fazer agora um intervalo para os nossos apoiadores culturais de alguns minutinhos, mas a gente retorna daqui a pouquinho falando sobre mais propostas do candidato a deputado federal pelo PL, Zé Trovão. Não sai daí, que a gente volta já já. (12h32), nós estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, ainda no quadro Eleições 2022. Hoje eu recebo aqui de forma presencial o candidato a deputado federal pelo PL, Zé Trovão. Então a gente continua agora falando de propostas. No último bloco falamos então um pouco sobre sua candidatura e propostas relacionadas à educação. A gente entra agora naquelas 3 prioridades, já falamos de educação. Gostaria que o senhor falasse sobre saúde. Saúde é algo impressionante para Santa Catarina. Todos têm que saber que o cofre de Santa Catarina tem R$1 bilhão para ser investido na saúde. E alguém que está ocupando a cadeira do governo não o fez. Hoje Santa Catarina tem 140 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia, ou de catarata, no ombro, qualquer cirurgia simples. Outro dado, Araranguá tem um hospital regional. E o hospital regional não tem um setor especializado na questão oncológica, que é do câncer. Tudo isso tem que ser mudado. Claro que não adianta somente o deputado federal querer fazer. Precisamos juntar o governo, que se Deus quiser será um governo decente para os próximos 4 anos, e fazer um trabalho, trazer para Santa Catarina esse investimento. Eu quero trazer pessoalmente esse investimento para cá. Nós precisamos priorizar a saúde. Joinville passa pelos mesmos problemas. O que é mais importante para a saúde é que chegou a hora de regionalizar os nossos impostos. Porque esses impostos poderiam estar dentro dos nossos municípios, trabalhando ao nosso favor. Eu digo sempre o seguinte, quer fazer um estado dar certo, quer fazer a saúde funcionar, segurança funcionar, é menos Brasília e mais o estado. Dessa maneira a gente vai conseguir. Precisamos formar médicos em Santa Catarina, precisamos ter condições de dar àquele jovem que tem um sonho, que é uma proposta do nosso candidato ao governo, Jorginho Melo, que é a faculdade gratuita. Essa faculdade vai ajudar o jovem catarinense a não ter que sair do seu estado para se formar. E nós vamos estar juntos nesse projeto. Nós vamos estar juntos para ajudar que a gente forme médicos aqui. Ao invés de trazê-los de fora, vamos formar os jovens catarinenses e dar ao Estado estrutura médica. A gente precisa disso. Uma coisa importante para o Estado tem poucos setores. Eu acho que, na verdade, eu não conheço uma cidade que tenha as motoambulância, que é aquelas motos que fazem o primeiro socorro. Aí as pessoas falam, mas o tempo de resposta. Não é o tempo de resposta. Você tem poucas ambulâncias numa cidade. Se você tiver 2 motos, enquanto a ambulância às vezes está fazendo um socorro, a moto está ali para atender, às vezes uma pequena fratura, alguma coisa assim. A gente tem que pensar em tudo isso. As coisas para funcionar, você tem que ampliar. O tempo é isso, é de ampliação. E a saúde pede socorro em Santa Catarina. E nós teremos responsabilidade com isso. Perfeito. Outro tópico elencado, então, que o senhor deve falar muito bem, deve conhecer muito bem, é a infraestrutura, é claro, né? A infraestrutura do nosso estado. Acredito que o senhor conheça bem as estradas. Conheço bem as estradas e eu quero ressaltar um dado. O ministro Tarcísio, em uma conversa que eu tive com ele, ele disse, Zé Trovão, em 3 anos e meio que eu estive à frente do Ministério da Infraestrutura, não foi nenhum candidato, nenhum deputado federal eleito pedir alguma obra para Santa Catarina.
Eu disse para ele, mas como assim, ministro? Ele disse, os caras nunca me procuraram, eu não tenho bola de cristal, eu não consigo fazer. Então a infraestrutura, BR-282, BR-470, BR-158, nós temos tantas BRs a serem cuidadas em Santa Catarina, pontos estratégicos que ligam não só Santa Catarina ao Rio Grande, mas também nós temos BRs que ligam à Argentina, ao Uruguai. E nós precisamos começar a cuidar desses setores. O transporte de cargas hoje, ele sofre com as más rodovias. Por quê? O prejuízo é muito grande para o caminhão. Um pneu estourado hoje, para quem não sabe, custa mais de R$3.000. Um molejo de um caminhão, para você mexer hoje, tu gasta mais de R$1.500 para mexer, fora a manutenção. Então a infraestrutura de Santa Catarina precisa ser assistida imediatamente. A BR-101, que é uma BR nossa, que a gente tem orgulho de dizer, um pedágio barato, sim, mas precisa de ampliação. Nós precisamos de anéis viários para desafogar. Quem chega a Florianópolis sofre, porque é tudo parado. Quem vai chegar a Itajaí é tudo parado, Balneário é tudo parado. Então nós temos que criar urgentemente uma via de escape, porque senão o trânsito para. O trânsito parado é prejuízo para o transporte, é prejuízo para a família, é prejuízo para todo mundo. Então a infraestrutura é muito necessária. E o senhor é a favor da privatização de todas essas rodovias? Com toda certeza. Eu sempre digo uma coisa, o Estado não tem que cuidar de nada. O Estado não pode cuidar de gasolina, o Estado não pode cuidar de óleo diesel, o Estado não pode cuidar de rodovia, o Estado não tem que cuidar de nada. Nós temos que privatizar, dar a empresas que tenham condições de trabalhar e abrir o mercado. Quando você abre o mercado, você cria concorrência. A concorrência gera menos custo, porque eu, para apresentar um projeto, para ganhar do teu, ele tem que ser menor. Então nós temos que pensar que a privatização do Brasil, ela é necessária, e não só na questão viária. Nós temos que fazer toda a privatização brilhantemente que foi feito pelo Tarcísio em muitos lugares, privatização de ferrovias, privatização de pedágios. A gente tem que acabar com as concessões. O Brasil tem que cuidar só de uma coisa, dos brasileiros. Use o dinheiro, distribua nos lugares certos e acabou. Não ficar cuidando de empresas estatais é problema, sempre foi. Perfeito. É claro que o tempo necessário para nós abrangermos todas as propostas do candidato, todas as áreas que são de interesse do eleitor, teria que ser muito maior. Por isso a gente elenca algumas das principais. E a gente sempre relembra você, eleitor, cidadão, que ainda não decidiu em quem vai votar, que dê lá um check no Google, nas suas redes sociais, acompanhe o trabalho do seu possível candidato, para então conhecer todas essas propostas. Candidato, abrir um espaço agora então para que você se dirija aos nossos telespectadores, possíveis eleitores, para se despedir e fazer, é claro, o momento do pedido do voto. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço ao espaço aberto aqui. E eu vim aqui para dizer para vocês que eu não quero ser o candidato a deputado federal e nem somente o deputado federal. Eu quero ser o representante de Santa Catarina. Eu quero representar o povo catarinense que vem sofrendo dia após dia com a irresponsabilidade daqueles que se dizem nossos representantes. Quero trabalhar a seu favor. Quero dizer a vocês que suarei todos os dias ao favor de Santa Catarina. Muito obrigado, que Deus abençoe. Candidato, quero novamente agradecer você por estar aqui hoje conosco.